Fala pessoal, bem-vindos ao canal Professor Anderson Rodrigues. Para você que não me conhece, eu sou o Professor Anderson Rodrigues, enfermeiro, pós-graduado e servidor público. E a gente está aqui para mais uma aula de algum assunto relacionado com essa esfera de concurso público ou também para você que é estudante universitário e tem alguma prova pela frente, certo? Hoje a gente vai ver a aula de Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, uma lei muito recorrente em provas de concurso e que geralmente quando a gente pesquisa por material de estudo só acha a lei, a letra fria da lei, né? Só a lei em si mesmo, nenhuma explicação a respeito. Tem muita coisa, muito detalhe que passa por despercebido se a gente fizer só essa leitura fria da lei. Então hoje a gente vai ver essa lei minuciosamente, artigo por artigo, aqueles que não foram vetados e dando importância maior aos que são comumente mais utilizados em provas de concurso, certo? Já vou deixando claro que essa videoaula ela não vai parar na metade, nem na parte principal do assunto para tentar te vender nada. É a videoaula completa, é um projeto meu para suprir uma necessidade que eu sentia quando eu era estudante e não conseguia assistir nenhuma videoaula completa no YouTube sem que ela parasse em determinado momento para alguém tentar me vender alguma coisa. Se eu quisesse continuar a aula, eu teria que comprar o curso. Não vai acontecer aqui, é a videoaula completa, certo? Então se você quiser receber outras videoaulas como essa também, se inscreva no canal, curta o vídeo aí para dar uma impulsão melhor no nosso trabalho, ok? E vamos para a lei, a gente não perder muito tempo. A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, ela é a lei número 7.498 do ano de 1986. E ela é regulamentada por um decreto, o decreto 94.406 do ano de 1987. E ela traz todas as regulamentações acerca do exercício profissional da enfermagem. Desde quem são os profissionais da área de enfermagem até as suas atribuições privativas ou não, certo? Então, essa lei já é uma lei já um pouco antiga, né? A gente tem algumas décadas que essa lei foi criada, mas ela ainda é a lei que está em vigor. E a gente vai ver aqui ao longo desse tempo que muitos artigos, muitos decretos dessa lei aqui, elas já não mais se aplicam nos dias de hoje, né? Tem muita coisa aqui desatualizada, em desuso, que não existe mais, né? A gente vai ver os próprios profissionais de enfermagem que a gente vai citar e vai ter que estudar aqui porque tem na lei, são profissionais que, via de regra, não existem mais no serviço de saúde, como o auxiliar de enfermagem e a parteira. São profissões extintas, você não acha mais cursos para isso, não acha mais vagas, oportunidades de emprego para isso. São profissões que se extinguiram. Hoje a profissão de enfermagem ela se concentra em dois profissionais, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? As outras duas profissões extintas. Mas como a lei ainda traz essas profissões e é ainda a lei que está em vigor, essas profissões, vez por outra, são cobradas em questões de concurso e a gente tem que conhecer, né? Uma vez que, embora não se apliquem mais na prática, ainda se aplicam na esfera legal do direito. Partindo aqui para o primeiro artigo da lei. O primeiro artigo é o mais básico. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observada as disposições desta lei. Então é a lei que regulamenta o exercício de enfermagem em todo o território nacional, independente do estado, independente da instituição, se municipal, se estadual, se federal, tem que seguir o que está, as normas que estão nesse Código Legal. Segundo artigo, a enfermagem e suas atividades auxiliares, e aqui eu já coloco um asterisco, as atividades auxiliares, ele não fala somente do auxiliar de enfermagem. Todas as atividades que não são competência do enfermeiro são atividades auxiliares. Então, do técnico de enfermagem em diante, né, são atividades auxiliares, ok? Mesmo sendo do técnico de enfermagem, a gente considera como uma atividade auxiliar. Então, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoal legalmente habilitado e inscrito no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício da profissão. E aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de conselhos regionais que a gente tem. Conselho Regional do RN, Ceará, Paraíba, Bahia. Como eu sou aqui do Nordeste, eu
priorizei os que estão mais próximos daqui, certo? Mas cada estado brasileiro, inclusive o Distrito Federal não é um estado, né? É um território, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal têm o seu próprio Corém. Então, o Corém de São Paulo, Corém SP, Corém de Rio de Janeiro, Corém RJ, certo? Corém e a sigla do estado a que ele pertence. O que esse segundo artigo quer dizer para a gente? Que somente pode exercer a enfermagem o profissional que tem inscrição, ele é inscrito, ele é cadastrado em um Corém. E esse Corém tem que ser o Corém do estado no qual ele exerce a profissão. Então, vamos supor que você está assistindo a aula aqui, se formou no estado da Bahia, mas trabalha em Minas Gerais. Onde você vai se inscrever no Corém? Você vai se inscrever no Corém MG, no Corém de Minas Gerais. Independente do estado onde você se formou, a sua inscrição do Corém tem que ser no estado onde você exerce a profissão. E não há limite para inscrição em Corém. Geralmente, o pessoal da enfermagem tem mais de um vínculo, né? Infelizmente, a nossa profissão não é tão valorizada quanto deveria ser, e a gente tem que acumular vínculos para poder ter um padrão de vida razoável, né? Razoavelmente digno. Então, se você tiver um vínculo em 2 estados diferentes, se você tiver um vínculo no Rio Grande do Norte e um vínculo no Ceará, você vai ter que ter uma inscrição no Corém do Rio Grande do Norte e a inscrição no Corém do Ceará. Quem é inscrito no Corém paga anuidade. E aí, Anderson, vai ter que pagar a anuidade no Rio Grande do Norte e a anuidade no Ceará. Vai ter que pagar as 2 anuidades para manter os 2 Coréns ativos. Saiu de um vínculo, pode encerrar o Corém e reativá-lo novamente quando quiser, certo? Mas para cada estado onde se tiver um vínculo, tem que ter uma inscrição no Corém. É isso que esse segundo artigo quer dizer. Okay? E o terceiro artigo, parágrafo único do segundo artigo. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira, respeitados os devidos graus de habilitação. Então, essas são as categorias que, por lei, formam a categoria geral da enfermagem. O enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Desses profissionais, o enfermeiro é nível superior, ele fala aqui no final, respeitados os graus de habilitação, certo? Enfermeiro, nível superior, o técnico é um nível médio técnico e, pela lei aqui, ainda estava previsto o auxiliar de enfermagem e a parteira, que seriam de níveis fundamentais, certo? Nível fundamental. Embora não existam mais na prática, ainda existem em lei. Então, quando você estiver estudando essa lei, não pule a parte que fala sobre o auxiliar de enfermagem, sobre a parteira. Pode ser sim cobrado em prova, uma vez que a lei ainda está em vigor. Tem muita coisa aqui que não se aplica mais na prática, mas que pela lei ainda está previsto. Então, a gente tem que saber. Artigo 3º e o artigo 4, eles se comunicam. O artigo 3º, o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde inclui o planejamento e programação de enfermagem. E o artigo 4, em seguida, ele já traz a programação de enfermagem inclui a prescrição de assistência de enfermagem. Por isso que eu digo, é importante a gente interpretar cada artigo e não só ficar preso ali na letra da lei. Não adianta tentar decorar a lei. São muitos artigos parecidos, então esse estudo decoreba, quando se trata de legislação do SUS, legislação de enfermagem, não dá certo fazer essa decoreba. Tem que realmente entender o que cada artigo quer dizer. O 3º e o 4º artigo, eles se complementam, eles se comunicam. Veja que no 3º artigo ele fala que as instituições de saúde, os serviços de saúde, eles precisam incluir na sua programação o planejamento de enfermagem. E logo embaixo, o artigo 4, ele fala que esse planejamento, essa programação de enfermagem, ela precisa incluir a prescrição da assistência de enfermagem. Basicamente, toda instituição de saúde, todo serviço de saúde que oferecer assistência de enfermagem, ela tem que oferecer essa assistência de enfermagem de maneira sistematizada. E aí a gente vai lembrar da SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, que diz que o enfermeiro ele deve se basear em prescrição de enfermagem, em intervenção e resultados esperados, né? O NANDA, NIC e NOC estão presentes ali na SAI. Mas aí esse estudo da SAI já é um estudo fora parte.
Em outra videoaula você vai encontrar esse estudo completo da SAI. O que o terceiro e quarto artigo quer dizer é que os serviços de saúde que oferecem serviços de enfermagem deve seguir essa sistematização da assistência de enfermagem, deve padronizar a sua assistência de enfermagem. Certo? O sexto artigo, e aí a gente vai entrar em quem são esses profissionais, né? Quem são esses profissionais de enfermagem? Então é muito fácil a gente que não conhece a lei dizer, o enfermeiro é aquele de nível superior, ponto. E isso já diferencia de todos os demais. É uma diferença, mas existem outras formas de ser considerado enfermeiro aqui no Brasil, certo? Falando no nosso território nacional, existem algumas maneiras de ser considerado enfermeiro. A primeira delas é a maneira como eu sou enfermeiro, provavelmente é a maneira como você se tornou enfermeiro também, que é a mais comum de todas, é ser titular de um diploma de enfermagem reconhecido pelo MEC, né? Então, ser titular de um diploma de enfermagem por alguma instituição de ensino de nível superior, reconhecida pelo MEC, é a forma mais comum que a gente encontra de se tornar enfermeiro. Geralmente, a maioria dos enfermeiros são considerados enfermeiros por esse primeiro inciso aqui. São titulares de um diploma de nível superior. Essa é a única forma? Não. Existem outras também. O segundo inciso do artigo 6º, ele diz que também pode ser considerado enfermeiro o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, conferido os termos da lei. Existe um curso específico de obstetriz. O curso de obstetriz aqui no Brasil, ele é dado pela USP, a Universidade de São Paulo. Tem um curso de obstetriz aberto lá. Então não é necessário que você faça o curso de enfermeiro e depois faça aquela especialização em enfermagem obstétrica. O obstetriz é diferente do enfermeiro especialista em obstetrícia. É outro profissional. O obstetriz é um profissional formado única e exclusivamente para acompanhar uma mulher desde sua gravidez até o momento do parto. Então ele auxilia em todo esse processo, pode inclusive participar de um parto normal, sem distócia, sem complicação. Esse é o obstetriz, ele é formado única e exclusivamente para este fim, para o auxílio de mulheres durante todo o seu período de gravidez, da gravidez até o trabalho de parto. As pessoas formadas nesse curso de obstetriz, embora tenham sua atuação limitada única e exclusivamente nesse campo, pela lei do exercício de profissional da enfermagem, elas são consideradas como sendo enfermeiros, certo? Então, quem é formado em obstetriz é considerado um enfermeiro. É um enfermeiro obstetriz, certo? Pelo curso, hoje um curso mais conhecido é o curso da USP, Universidade de São Paulo. É a segunda forma pela qual a gente pode ser considerado enfermeiro. Existe mais uma forma, o terceiro inciso, e aqui eu fiz um pequeno veto para que não fique uma leitura tão cansativa, um estudo tão cansativo assim. Mas o terceiro inciso ele diz que também é enfermeiro o titular de diploma conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, e registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, como diploma de enfermeiro obstétrica ou de obstetriz. O que isso quer dizer? As pessoas formadas em outros países, formadas no exterior. Pessoas que fizeram um curso de enfermagem, faculdade de enfermagem no exterior e vieram para o Brasil exercer a profissão aqui. Caso alguém tenha feito isso, também não é tão raro a gente encontrar profissionais de enfermagem a partir desse inciso terceiro. Se você faz uma faculdade de enfermagem no exterior e vem exercer a profissão aqui no Brasil, você tem que fazer uma prova chamada revalida. É uma prova que vai confirmar ali seus conhecimentos na área de enfermagem para que você possa validar o seu diploma aqui no Brasil. E aí o seu diploma no exterior, ele é reconhecido aqui no Brasil para que você possa exercer a enfermagem. A lei aqui também fala de outra forma, que é mediante intercâmbio cultural. Se houver um acordo entre países, esse revalida, essa prova, ela pode ser descartada e esse diploma ele pode ser reconhecido de forma automática. Um exemplo muito conhecido de como um acordo internacional reconheceu o diploma estrangeiro no Brasil, só a título de conhecimento,
é, por exemplo, o programa Mais Médicos. Uns anos atrás a gente recebeu muitos médicos estrangeiros, principalmente vindo de Cuba, Argentina, esses países aqui, nossos vizinhos aqui da América do Sul. Muitos médicos vieram desses países para exercer a enfermagem aqui no Brasil, pelo programa Mais Médicos. Eles tiveram que fazer essa prova revalida? Não, a prova do revalida foi descartada para esse tipo de profissionais porque existia um acordo entre os países. Fora desse contexto, qualquer profissional de saúde, inclusive de enfermagem, ele, ao chegar no Brasil, vindo do estrangeiro, de um curso do estrangeiro, ele tem que fazer essa revalidação de diploma. Fazendo a prova do revalida, sendo aprovado, o diploma dele é reconhecido e ele passa a integrar a categoria de enfermeiros. É a terceira modalidade pela qual a gente pode ser considerado enfermeiro. E não acabou ainda. Tem uma quarta previsão aqui para ser considerado enfermeiro. São enfermeiros aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem o título de enfermeiro conforme o disposto na linha D do artigo 3º do Decreto 50.387 de 1961. E aqui a leitura se torna um pouco cansativa. A linha, artigo, parágrafo, decreto, ano, então tudo isso é muito cansativo. E se você for para esse decreto que esse inciso traz aqui, ele vai te mandar para um outro decreto. Ele vai te mandar para o decreto 20.931 e reparem o ano, de 1932. Esse decreto ele foi elaborado há quase 90 anos e ele ainda está em vigor. É um dos problemas que a gente encontra aqui no Brasil. Leis muito antigas que não se aplicam mais à realidade atual, mas que ainda estão em vigor. O Brasil ele demora muito para atualizar o seu código legal. E esse decreto, de quase 90 anos atrás, ainda está em vigor. O que ele diz? Eu fui lá buscar a letra dessa lei aqui, e o decreto de 1932 ele diz que é obrigatório o registro do diploma dos médicos e demais profissionais de saúde, é aqui onde entra a enfermagem. Aqui se refere o artigo 1º do Departamento Nacional de Saúde Pública e na repartição sanitária estadual competente. Esse Departamento Nacional de Saúde Pública ele foi criado em 1920, e aí sim, há mais de 100 anos atrás. E ele, nessa época, não existia o Ministério da Saúde. Toda essa categoria de saúde ela era do Ministério da Justiça. E aí foi criado esse Departamento Nacional de Saúde, ele foi um órgão novo, e aí lançaram esse decreto para que só fosse considerado profissional de saúde, médico, enfermeiro, todos os profissionais de saúde, só seriam considerados profissionais de saúde quando se inscrevessem nesse novo órgão. É como se, por exemplo, o Corém não existisse e aí ele passasse a existir agora. E foi criado um decreto para que só seja considerado profissional de saúde quem, a partir de agora, se inscrever nesse Corém, se ele tivesse sido criado agora. Então, foi um órgão de saúde criado e antes desse órgão de saúde ser criado, os profissionais não tinham cadastro em nenhuma repartição de saúde pública específica. A partir da criação dele, todos os profissionais tiveram que se inscrever nesse órgão para ser realmente reconhecidos como profissionais de saúde. Anderson, existe alguém considerado enfermeiro nos dias de hoje, a partir desse artigo 4º aí, desse inciso 4º? Não existe mais. A gente sabe que é um decreto de quase 90 anos. Então as pessoas que que exerciam a enfermagem naquela época, provavelmente nem estão mais vivas hoje em dia, né? Ou se estiverem, já são pessoas centenárias, já tem mais de 100 anos. Então, provavelmente, se estão vivos, com certeza não exercem mais a profissão. Mas, infelizmente, essa lei ainda está em vigor. Então, caso caia em alguma prova, não é tão absurdo assim. As provas de nível mais difícil caíam uma lei que poucos estudam. Caso caia, você sabe agora que essa quarta modalidade de se tornar enfermeiro, ela diz respeito a uma inscrição em um órgão de saúde que foi criado há muito tempo atrás. E para organizar um pouco mais as ideias aqui, eu fiz uma apresentação contendo todas as formas pelas quais alguém pode ser considerado enfermeiro. São elas:
4 formas, como a gente acabou de ver. A primeira delas, todos os incisos do artigo 6º. A primeira delas diz que é enfermeiro aquele que tem diploma reconhecido pelo MEC. Essa é a maneira mais simples e mais comum, né? Sem dúvidas quanto a isso. A segunda maneira de ser considerado enfermeiro são os portadores de diploma de obstetriz, e a gente já falou sobre esse curso. A terceira forma, os portadores de diploma estrangeiro, desde que revalidados. E a última, por força de decreto. E aí você vai lembrar do decreto lá de 1932 que criou o Departamento Nacional de Saúde Pública e obrigou os profissionais de saúde a se inscreverem nesse novo órgão. Essas são as 4 formas de ser considerado enfermeiro, embora a quarta maneira aqui já não seja algo usual nos nossos tempos modernos, né, de agora. Todas essas formas, as 3 primeiras ainda são recorrentes. A quarta já está totalmente em desuso, mas ainda é prevista em lei. Fechamos aqui os profissionais de enfermagem, conseguimos falar sobre as 4 maneiras de se tornar enfermeiro no Brasil. E agora a gente vai passar para a categoria seguinte, que é a categoria dos técnicos de enfermagem. Existe também mais de uma forma de ser considerado técnico de enfermagem aqui no Brasil. A gente vai ver um pouquinho sobre elas agora. A primeira, novamente, é a mais comum de todas. O titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado em órgão competente. Ou seja, o titular de diploma ou certificado de técnico de enfermagem de alguma escola reconhecida pelo MEC. Se você fez o curso de técnico de enfermagem em uma instituição reconhecida pelo MEC, tem lá bonitinho o seu diploma, o seu certificado, você preenche esse primeiro requisito e pode ser sim considerado técnico de enfermagem. Existe outra opção também, que são os titulares de diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro. E a gente vai ver uma similaridade também com o caso do enfermeiro, né? Registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil. Então, aquela mesma forma que a gente falou para o enfermeiro, ele também se aplica ao técnico de enfermagem. O cara que fez o curso de técnico de enfermagem fora do Brasil, veio para o Brasil, fez uma prova, revalidou o seu diploma, o seu certificado, e agora é considerado técnico de enfermagem também. Então, cursou fora, voltou para o Brasil, validou o diploma, é considerado também técnico de enfermagem, certo? E, para nossa sorte, são as únicas 2 formas de ser considerado técnico de enfermagem. Ter um diploma ou certificado de uma escola nacional reconhecida pelo MEC, ou ter o diploma certificado estrangeiro revalidado no Brasil. Apenas essas 2 maneiras são os caminhos pelos quais alguém pode ser considerado técnico de enfermagem. Descomplicou um pouco mais a nossa vida, diferente do enfermeiro que tinha 4 opções. Mas agora a gente vai passar para uma outra categoria de enfermagem, que é a do auxiliar de enfermagem. E auxiliar também tem algumas opções para ele se tornar aí um auxiliar de enfermagem. A primeira delas é sempre a mais comum, titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino, reconhecido pelo MEC. Hoje existem cursos de auxiliar de enfermagem? Não existem mais. Essa profissão ela está extinta, né? Se existe ainda algum pouco profissional auxiliar de enfermagem em atividade no Brasil ainda, quando ele se aposentar, aí a profissão estará extinta de vez, né? Não se formam mais auxiliares de enfermagem. Ah, mas eu vi uma propaganda na internet falando de um curso de auxiliar de enfermagem. Pode até ter um curso de auxiliar de enfermagem, mas ele não será reconhecido pelo MEC, porque é uma profissão extinta, certo? É um curso livre que vai dar algum conhecimento básico de enfermagem, para que você possa cuidar de alguém em sua casa que necessite de um cuidado especial. Basicamente isso, mas não mais cursos que formam profissionais auxiliares de enfermagem. Profissão extinta, lembre-se sempre disso. Mas a primeira opção, aqui segundo a lei, é o titular de certificado de auxiliar de enfermagem, certo? E aí lembre que a lei dessa vez ela não traz mais o título de diploma, fala apenas em certificado, não fala em diploma de auxiliar de enfermagem, apenas certificado. A segunda opção é o titular de diploma, que se refere à lei número 2.822 de 1956.
E essa lei ela diz o seguinte: os portadores de diploma de enfermeiro expedido até o ano de 1950 por escolas estaduais de enfermagem. Lá no ano de 1950, mais de 70 anos atrás, existiam as escolas estaduais de enfermagem. Como existem as escolas estaduais hoje, existiam também as escolas estaduais de enfermagem. As pessoas entravam nesse curso de enfermagem dessas escolas estaduais, adquiriam ali um conhecimento básico e saíam com o diploma de enfermeiro. A partir dessa lei aí de 1956, essas pessoas elas caíram, vamos dizer assim, entre aspas, né, de enfermeiro para auxiliar de enfermagem. Como era um curso muito básico, foi feita essa lei que transformou esses profissionais de enfermeiros para auxiliares de enfermagem. Novamente, uma lei muito antiga, que não está mais em utilização no Brasil, não existem mais profissionais atuando nessas condições aqui, mas como está prevista na lei e a lei ainda está em vigor, a gente não pode deixar de falar, nem pode deixar de estudar, certo? O terceiro inciso, é a terceira opção para ser considerado auxiliar de enfermagem. Os portadores de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por escola oficial ou reconhecida e os diplomados pelas Forças Armadas Nacionais. Para você que não sabe, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ela tem um quadro de saúde. E aí você pode ingressar nesses quadros de saúde, sendo, hoje em dia, como não existe mais a profissão de técnico de enfermagem, ou de auxiliar de enfermagem, hoje você pode ingressar como técnico de enfermagem ou como enfermeiro. Na época que essa lei ela foi promulgada, ainda havia a possibilidade de, através das Forças Armadas, entrava na Força Armada, fazia o curso lá dentro, na escola militar, e saía com o certificadozinho de auxiliar de enfermagem. Então, as pessoas que tinham esse certificado de auxiliar de enfermagem expedido por uma força militar, nas Forças Armadas, eles eram profissionais reconhecidos também aqui fora no mundo civil, né? Hoje, a gente não tem mais essa prerrogativa. As Forças Armadas elas têm dois quadros de saúde, o de oficial, que é para a carreira de enfermeiro nível superior, e o de praça, que é a carreira de técnico de enfermagem. O quarto inciso e a quarta modalidade para ser considerado auxiliar de enfermagem. Titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem expedido até o ano de 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Era engraçado, nessa época, as pessoas que não tinham curso, mas exerciam essa profissão. E o que esse nome prático quer dizer? São pessoas que aprenderam na prática mesmo, elas não chegaram a frequentar nenhum curso. Por carência de pessoal, elas começaram a trabalhar, a se envolver, a praticar enfermagem mesmo sem curso, e foram aprendendo ali na marra, foram aprendendo praticando. Essas pessoas começaram a exercer essas profissões, essa profissão de enfermagem, por alguns anos, se tornaram pessoas muito práticas naquilo que faziam, mesmo sem ter nenhum curso, nenhum certificado, nenhum diploma. E aí foi expedido essa lei, esse inciso, que reconheceu essas pessoas. Como já exerciam a enfermagem há bastante tempo, alguns anos, reconheceu ela como profissional de enfermagem, né? Mas ele coloca ali um ponto, né, aos diplomas expedidos até o ano de 1964. Então, desse ano em diante, não existe mais a possibilidade de alguém começar a praticar enfermagem, aprender na marra e entrar na justiça, por exemplo, para ter um diploma reconhecido. Não existe mais. Essa prerrogativa existiu até o ano de 1964. Não se aplica mais. Outro inciso que não se aplica mais, mas que está previsto em lei, a gente não pode deixar de estudar. A quinta opção para ser considerado auxiliar de enfermagem. O pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos de outro decreto aqui, agora de 1967, e esse decreto ele cria uma classe, a classe P1701. Então aqui ele não traz uma definição específica do auxiliar de enfermagem, ele só diz que as pessoas, os profissionais enquadrados nessa categoria P1701 são auxiliares de enfermagem, né? Então ela cria esse quadrinho aqui, que a gente vai ver, de diversas profissões de saúde. Toda profissão de saúde, através desse decreto, ganhou um código, né? Um código de identificação.
E aí você vê que o profissional o auxiliar de enfermagem, logo aí no começo, o código dele é P1701. Se a gente for embaixo aí, tem o da parteira, P1703, tem o auxiliar de massagista, o prático de farmácia, então todos os auxiliares de necrópsia, todos ganharam um código, e esse inciso ele só quer dizer que as pessoas que estão enquadradas nesse código P1701 são auxiliares de enfermagem. Basicamente, esse inciso ele vem lembrar que existe uma categoria, um código, uma classificação para essa profissão. E o sexto artigo, sim, existe uma sexta maneira de ser considerado auxiliar de enfermagem. Ele diz que também é auxiliar de enfermagem aquele que tem um diploma ou certificado conferido por escola estrangeira. E aí a gente vai cair naquela mesma letra de lei que fala sobre as pessoas que se formam fora e vêm exercer a profissão aqui. Então também é auxiliar de enfermagem aquelas pessoas que fizeram um curso no exterior, vieram para o Brasil e revalidaram seu certificado aqui no Brasil para atuar como auxiliar de enfermagem. Essas são as 6 maneiras de ser considerado auxiliar de enfermagem. Muita maneira já, né? Para facilitar o entendimento, eu coloquei todas as formas de ser considerado auxiliar de enfermagem nesse quadro aqui, que a gente vai conferir agora numa rápida revisão, né? A primeira maneira, certificado de auxiliar de enfermagem, reconhecido pelo MEC, é a maneira mais comum. Depois, diplomas conferidos por escolas estaduais de enfermagem, que não existem mais, né? Mas eram de escolas que antigamente formavam enfermeiros, que depois disso essas pessoas passaram a ser consideradas apenas auxiliares de enfermagem. A terceira opção, diploma conferido pelas Forças Armadas. Hoje também os diplomas das Forças Armadas elas saem como técnico de enfermagem, não mais como auxiliar. A quarta maneira, certificado de enfermeiro prático, né? Aquelas pessoas que praticavam a profissão, aprenderam na raça ali e depois foram considerados profissionais. A quinta maneira, pessoas enquadradas no código P1701. E a sexta maneira, diploma ou certificado estrangeiro revalidado no Brasil. 6 maneiras de ser considerado auxiliar de enfermagem, embora a profissão não exista mais, né? Mas a gente tem que ser detentor desse conhecimento. E agora a gente vai passar para outra categoria profissional extinta, mas ainda prevista na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que é a profissão de parteira. Aqui no Nordeste, né, onde eu moro, onde eu vivo, essa profissão ela foi muito comum, teve uma força ainda tem um arcabouço histórico e cultural muito forte, né? Como as localidades aqui no interior do Nordeste eram a maioria localidades rurais, distantes dos grandes centros, distantes de hospitais, de maternidades, então pessoas há 2, 3 gerações atrás, praticamente todos nasceram com um parto através de uma parteira. Foi muito... Essa profissão, embora não exista mais, ela foi muito importante para o avanço de saúde e salvou muita gente há umas décadas atrás nos trabalhos de parto aqui, principalmente no sertão. E indo aqui para a profissão de parteira, primeira categoria, né, para ser considerado uma parteira é ser titular de um certificado, né, conferido pelo... Aí ele vai falar de alguns decretos, algumas leis, mas basicamente ser titular de um certificado reconhecido por uma instituição de ensino que tenha reconhecimento nacional, né? E a segunda opção são aquelas de intercâmbio e diplomas estrangeiros. Pessoas que fizeram esse curso de parteiro fora do Brasil, vieram para o Brasil e revalidaram seu certificado aqui. Então a parteira também ela traz essa coisa positiva para a gente. Ela traz apenas 2 modalidades de se tornar uma parteira. Ou a pessoa tem um diploma nacional ou tem um diploma estrangeiro, que são as mesmas prerrogativas do técnico de enfermagem, né? Ou tem um diploma nacional ou tem um diploma estrangeiro, ok? E agora a gente vai passar para as atribuições de cada profissional, desde o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira também. Aqui na Lei do Exercício Profissional a gente tem algumas atribuições que a gente vai chamar de privativa. O que são as atribuições privativas? Elas são muito cobradas. As atribuições privativas são aquelas exclusivas, que só podem ser exercidas por aquele profissional. E dentro da categoria de enfermagem, o único profissional que tem atribuições privativas é o enfermeiro. O técnico de enfermagem, o auxiliar e a parteira não tem nenhuma atribuição
privativa. Apenas o enfermeiro tem atribuições privativas, porque ele exerce ali a função de coordenador, né? Lembrando que a categoria de enfermagem ela não é uma categoria hierarquizada, ela não se baseia numa pirâmide onde o enfermeiro está no topo e as outras categorias estão na base, né? Mas existe essa hierarquia administrativa que organiza a profissão para que um profissional possa ser responsável pela fiscalização, pela supervisão de sua equipe, né? Dos outros profissionais de enfermagem também. Então a gente vai começar a falar sobre as atribuições privativas do enfermeiro. E a primeira delas é a direção de órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, seja pública ou privada, e também a chefia de serviços e de unidade de enfermagem. Então, todo serviço de enfermagem, toda unidade de enfermagem, a direção e a chefia compete a um enfermeiro. Uma clínica de enfermagem tem a direção, a chefia de enfermeiro. O posto de enfermagem lá dentro do hospital, todo setor tem o seu posto de enfermagem e o posto de enfermagem ele está sob a atribuição, sobre a direção ou sobre a chefia de um enfermeiro. Isso é uma atividade exclusiva desse tipo de profissional. E quando eu falo privativo, eu quero dizer que não compete ao técnico, né? Não vou falar nem do auxiliar e do parteiro, também não compete a eles, mas trazendo mais para o dia de hoje, onde a profissão se baseia em enfermeiro e técnico de enfermagem, não compete ao técnico e também não compete a qualquer outra categoria de saúde. Um médico ele não pode ser o diretor nem o supervisor de um posto de enfermagem, de um serviço de enfermagem. Apenas o enfermeiro pode exercer sua profissão em todas as profissões de saúde, certo? A segunda atribuição aqui, privativa do enfermeiro. Organização e direção dos serviços de enfermagem em suas atividades técnicas e auxiliares, né? Então, quem vai fazer essa organização e essa direção das atividades técnicas de enfermagem? Apenas o enfermeiro, né? Então, um técnico ele não pode dirigir o trabalho de outro técnico, nem outro profissional de saúde pode ser o diretor do serviço de enfermagem e comandar uma equipe de técnicos de enfermagem. Apenas quem pode fazer isso é o enfermeiro. A atribuição privativa. Mais uma delas, a atribuição para enfermeiro é o que não falta, né? Privativa. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro ele se envolve em todas as fases do planejamento de enfermagem. Organização, planejamento, execução e avaliação. Do início ao fim das prescrições da assistência de enfermagem, o enfermeiro está presente como organizador, como coordenador, como supervisor. Quando vocês virem essas palavras de coordenação, supervisão, lembre-se sempre que são atribuições do enfermeiro. Outra atribuiçãozinha do enfermeiro, a consultoria e auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Existe aí hoje até inclusive a especialização em enfermeiro auditor, né? Mas o enfermeiro ele pode ser um consultor, ele pode prestar consultorias a serviços de saúde, de enfermagem, ele pode prestar auditorias também em serviço de enfermagem e ele é o único que pode emitir parecer sobre matéria de enfermagem. Eu já vi questão de concurso dando esse mesmo enunciado e no final ele trocava sobre matéria de enfermagem por sobre matéria de saúde. Se a gente aumentar o escopo, sair da enfermagem e ampliar para saúde, aí a gente vai ter outras categorias que também poderão fazer. Mas se tratando de matéria de enfermagem, apenas o enfermeiro pode emitir esse parecer sobre essa matéria de enfermagem. Nenhum outro profissional de saúde pode fazer isso, né? Prestar essa consultoria, essa auditoria e emitir esse parecer em matéria que seja exclusivamente de enfermagem. Atribuição privativa de enfermeiro, certo? Mais uma delas. Consulta de enfermagem é privativamente exercida pelo enfermeiro e a prescrição da assistência de enfermagem também é exercida privativamente pelo enfermeiro. Tanto a consulta como a prescrição de enfermagem são exclusivamente do enfermeiro. O técnico de enfermagem ele não realiza consulta de enfermagem, tampouco faz prescrição de assistência de enfermagem. Ele segue as prescrições, né? Ele é o elemento executor, ele executa as prescrições de enfermagem.
Existem outros profissionais que fazem as consultas dele. O fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, eles têm as suas consultas, mas são consultas médicas, consultas fisioterapeutas, consultas de nutricionista. Não são consultas de enfermagem. Consulta de enfermagem ligada única e exclusivamente ao enfermeiro, certo? Mais uma delas, letra L. Com cuidados diretos de paciente, de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Sempre que a gente tiver a presença de um paciente grave, um paciente que tenha risco de vida, os cuidados de enfermagem, os cuidados diretos de enfermagem a esse profissional, a esse paciente, será pelo profissional de enfermagem de nível superior, então o enfermeiro, né? Lembre que a lei aqui está se referindo a cuidados de enfermagem. Quando for cuidados de enfermagem, atribuição privativa de enfermeiro. Se for cuidados de saúde ao paciente grave com risco de vida, aí a gente vai ter novamente, quando a gente sai de enfermagem para a saúde, a gente tem um leque de profissionais. Mas sendo cuidados de enfermagem, único e exclusivamente do enfermeiro. O técnico de enfermagem não se envolve em um cuidado direto com esse paciente grave com risco de vida. E aqui a gente vai ter as atribuições de enfermeiro não mais privativas, as atribuições de enfermeiro enquanto integrante de equipe de saúde. E a gente vai passar rapidamente por elas para não deixar o vídeo tão longo e tão cansativo. Eu vou fazer uma leitura mais rápida, mas se você quiser acessar a letra da lei, eu aconselho que você não fique apenas na videoaula, que você dê uma lida realmente na lei. Você vai encontrar o PDF dessa lei na descrição desse vídeo. Só ir aí no primeiro link da descrição que você vai ver o PDF, você vai clicar, vai baixar o PDF dessa lei. E eu aconselho sim que você faça a leitura também, não fique apenas na videoaula. Até porque essa parte aqui a gente vai adiantar. Então, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais. Olha aqui a letra C. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada por instituição de saúde. Então sempre tem aquela dúvida, o enfermeiro pode ou não pode prescrever medicamento? Pode sim, só que o enfermeiro ele está ali ligado a um grupo pré-definido de medicamentos. O enfermeiro não pode prescrever todo e qualquer tipo de medicamento. Pode sim fazer prescrição medicamentosa, desde que esses medicamentos estejam previstos ou sejam considerados da rotina, né, da instituição de saúde da qual ele faz parte, né? Então são medicamentos pré-determinados, seja por programas de saúde pública, seja pela própria instituição de saúde a que ele pertence. Então é muito comum, por exemplo, que o próprio enfermeiro prescreva para uma paciente ácido fólico, sulfato ferroso. São medicações, são medicamentos que o enfermeiro pode prescrever porque são previstos em programações de saúde pública, são previstos na rotina de instituições de saúde, principalmente do nível básico, né, nas unidades básicas de saúde. Então todos os medicamentos nesse quesito podem ser prescritos pelo enfermeiro. Outras atribuições: participação em projetos de construção e reforma de unidades de internação, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, né, principalmente em decorrência de erros, né, e iatrogenias, assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera, acompanhamento da evolução do trabalho de parto, execução do parto sem distócia. Então veja aqui, sem distócia, sem complicação. Um parto normal, sem complicação, ele pode ser executado pelo enfermeiro, ainda que ele não seja especialista em obstetrícia. Ele pode lidar com esse tipo de situação. Caso seja um parto de alto risco ou com algum tipo de complicação, a gente já vai passar para um profissional específico, um obstetra de preferência. Educação visando a melhoria de saúde da população, aqui a gente tem a educação em saúde, né? E aqui a gente vai passar para as atribuições do técnico de enfermagem, né? O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio.
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar quando este existia, né? Hoje não existe mais a enfermagem em grau auxiliar. Participação do planejamento de assistência de enfermagem, como essa participação executando a prescrição de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, e aí eu grifei esse último nome aqui para que você veja, não é privativamente, é especialmente. O técnico de enfermagem não tem nenhuma atribuição privativa. Tudo que o técnico de enfermagem faz, o enfermeiro pode fazer também. Então ele não tem nada que seja exclusivo dele, mas ele tem coisas que competem especialmente a ele. Então a preferência é que ele execute, né? Preferência, não obrigatoriedade. São especialmente atribuições do técnico de enfermagem. Participar da programação da assistência de enfermagem, executar as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas pelo enfermeiro. Onde estão essas atividades privativas de enfermeiro? Parágrafo único do artigo 11. A gente acabou de ver. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e novamente, quando este existia. Participar da equipe de saúde. Então, o técnico de enfermagem ele é um elemento de execução, lembre sempre disso. Ele executa ações, ele não consulta, ele não prescreve, né? Não diminui em nada a importância desse profissional dentro de um serviço de saúde, né? São as mãos, os pés e as mãos de uma instituição de saúde, é o técnico de enfermagem. Sem o técnico de enfermagem não se faz saúde. Isso aqui, não ter atribuições específicas, exclusivas, privativas, não diminui em nada a importância desse profissional. Passando aqui para o auxiliar de enfermagem, né? Também tem aí a natureza como sendo de nível médio pela lei, mas a gente sabe que é mais um grau fundamental, conhecimento básico, e veja só, de natureza repetitiva. Caso o auxiliar de enfermagem existisse hoje, quais seriam as atribuições que ele ficaria ali mais ou menos responsável? Dentro de um hospital, a conferência de sinais vitais, por exemplo, né? Seriam a atribuição dele, de caráter repetitivo. Então, coisas de caráter repetitivo ficariam para o auxiliar de enfermagem. Ele tem uma participação em nível de execução simples, processos simples, coisas simples de natureza repetitiva. O que caberia a ele aqui, ó, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, né? Manter ali uma vigilância sobre os pacientes para saber ali quando alguma coisa está acontecendo de errado. Executar as ações de tratamento simples, né? Ações simples, como, por exemplo, administrar um comprimido via oral, esse tipo de coisa. Prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Hoje, como auxiliar de enfermagem não existe mais, essas atribuições elas sobrecarregam o técnico de enfermagem, né? Sobrecaíram sobre esse profissional. As atividades aqui do artigo 12 e 13, quando exercidas em instituições de saúde públicas ou privadas, quais são essas atividades do artigo 12 e 13? 12, técnico de enfermagem, 13, auxiliar de enfermagem. Então, quando exercido em instituições de saúde, públicas ou privadas, somente podem ser desempenhadas sobre orientação e supervisão de enfermeiro. Então, como auxiliar de saúde de enfermagem não existe mais, resta o técnico de enfermagem. As atividades do técnico de enfermagem, elas devem ser acompanhadas, elas devem ser exercidas sob a orientação de um enfermeiro. Então, todo técnico de enfermagem de uma instituição de saúde, ele responde diretamente a um enfermeiro que organiza, que supervisiona, que orienta o seu trabalho, a sua execução. Essa é a equipe de enfermagem. Não é uma relação de superior e subalterno, é apenas uma organização administrativa. Artigo 20. Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, dos territórios, ou seja, todos os órgãos da administração pública, certo? Quando forem contratar pessoal de enfermagem, eles têm que obedecer tudo o que tem nessa lei. Então, ele cria a lei do exercício profissional de enfermagem e ele obriga as instituições de saúde a seguirem o que existe nessa lei. O artigo 23,
E aqui a gente está pulando alguns artigos, por exemplo, a gente acabou de pular do artigo 20 para o artigo 23. Isso aconteceu também mais atrás, você deve ter percebido que a gente pulou alguns artigos. Não é porque são artigos que não sejam importantes, são artigos que foram vetados, foram anulados. E aí a gente pula, né? Sendo vetado não se aplica mais nem na prática nem na lei. Aí a gente pula. Artigo 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nesta área, sem possuir formação específica regulamentada em lei, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto no artigo 15 dessa lei. Veja que interessante. Essa lei aqui, ela permite que pessoas que não têm competência, não têm formação na área de enfermagem, mas que exercem atividade de enfermagem por carência de pessoal. É o leigo, sem curso, sem formação, que exercia atividade de enfermagem por falta de pessoal, né? Esse pessoal teria um reconhecimento pelo COFEN, seria cadastrado no COFEN, é quase como um enfermeiro prático, né? É alguém que veio exercer a profissão por falta de gente. E ainda existe isso hoje, alguém ainda pode exercer alguma atividade de enfermagem sem ter curso, porque falta gente, falta pessoal. Essa lei ela não se aplica mais, né? O parágrafo único dela aqui já coloca uma limitação de tempo. Pulando aqui para a parte final, ó, essa autorização deste artigo somente poderá ser concedida durante o prazo de 10 anos a contar da promulgação dessa lei. Que lei? A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Qual é o ano da lei? Lá no início a gente viu, 1986. Então esse artigozinho aqui, que diz que as pessoas podem exercer a profissão de enfermagem, mesmo sem ter a formação, se faltar pessoal, ela só foi válida até o ano de 1996. A lei é de 86. Essa permissão, né, de exercer a profissão por falta de gente, ela valia por 10 anos a partir da promulgação da lei. A lei é de 86, então ela valeu até o ano de 96. Até o ano de 1996, pessoas praticavam enfermagem por falta, mesmo sem ter formação nenhuma, por carência de profissional. De 96 em diante, mesmo que falte profissional, não existe mais essa permissão para que alguém que não tenha formação pratique a profissão, pratique a enfermagem. E o artigo 25, e a gente chega ao fim aí da lei, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 120 dias a contar da data da sua publicação. Eu acho uma coisa até desleal cobrar datas, cobrar números exatos em questões de prova, mas já vi questão sim perguntando sobre esse artigo 25 e trocando esse prazo final de 120 dias, colocando 60 dias, 90 dias, 180 dias. Então é interessante que você tenha esse númerozinho gravado aí. 120 dias foi o período que essa lei passou a ser regulamentada, né, a partir da data de sua publicação. E o presidente que sancionou essa lei ela foi sancionada, ela foi autorizada e assinada pelo presidente da época, que era o presidente José Sarney. Caso alguma questão te pergunte quem era o presidente ou quem sancionou a lei do exercício profissional de enfermagem, José Sarney foi o presidente que sancionou essa lei. E a gente finaliza aqui todo o código da lei do exercício profissional da enfermagem. Para fixar esse conteúdo, eu bolei aqui um simulado de questões e eu dividi aqui as questões em 3 níveis de complexidade diferentes: verde, amarelo e vermelho. Sendo verde as questões fáceis, amarelo questões intermediárias e vermelho as questões difíceis. Se você prestou atenção nessa aula até esse momento, com certeza você tem a capacidade de acertar todas as questões de nível verde. Você tem a obrigação de acertar as questões que sejam fáceis, e a gente vai passar para as de nível intermediário e posteriormente as de nível mais difícil. Vamos começar aqui. Questão número 1. Sobre a lei número 7.498 de 1986,
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências, assinale a assertiva incorreta. Lembre sempre de ler o enunciado com atenção, para você não pensar que ele quer a questão correta. Aqui ele já começa perguntando pela questão incorreta, certo? E aí você pode pausar o vídeo para ler com mais atenção e depois dar play novamente para a gente seguir aqui na leitura e respondendo também. Assertiva letra A. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pelo agente comunitário de saúde e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. A gente falou do enfermeiro, a gente falou do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, mas a gente não falou do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é um profissional de enfermagem, é um profissional de saúde, mas não é um profissional de enfermagem. Então, esse é o erro da letrinha A. Qual é a questão que ele quer? A errada ou a correta? Ele quer a errada. Então, aqui a gente já tem o nosso gabarito. Letra A é a questão incorreta, certo? Muito fácil. Questão de nível verde, ó, tem um símbolozinho verde ali em cima. Muito fácil. As outras opções seriam essas aqui. Você pode ler. Eu sugiro que você leia. Não vou ler para não deixar o vídeo muito cansativo, mas dê uma pausazinha no vídeo e leia essas outras alternativas para você ver que elas não possuem erros nenhum. Na verdade, ela possui conceitos que você viu durante a videoaula aqui. Vamos passar para, então, a questão número 1. A alternativa correta é a letra A, certo? E o erro está no agente comunitário de saúde. Questão número 2, a questão do IF de Tocantins. Sobre a lei do exercício profissional da enfermagem, assinale a alternativa correta, que apresenta uma atribuição privativa do enfermeiro. Vamos lá. Ele quer uma atribuição privativa do enfermeiro. Letra A. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Letra B. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Letra C. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Letra D. Execução do parto sem distócia. E a letra E. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Ele pergunta qual é a alternativa correta, que apresenta uma atribuição privativa do enfermeiro, ou seja, aquela atribuição que só o enfermeiro pode exercer. Acompanhamento da evolução e trabalho de parto, outros profissionais também podem fazer. O obstetriz, por exemplo, pode fazer, um médico obstetra pode fazer. Prescrição de medicamentos, alguns profissionais podem fazer também. Letra C, controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela de enfermagem, da assistência de enfermagem, outros profissionais podem fazer. Execução do parto sem distócia, cabe a outros profissionais também. E a letra E, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Veja só, quem mexe com os pacientes graves com risco de vida na área de enfermagem? Só o enfermeiro. O técnico de enfermagem, como eu disse há pouco tempo atrás, não presta cuidados diretos ao paciente grave com risco de vida. E a questão fala cuidado de saúde ou cuidado de enfermagem? Cuidado de enfermagem. Então ele restringe a categoria de enfermagem e, por ser um paciente grave com risco de vida, restringe ao enfermeiro. Essa é a nossa resposta, é a atribuição privativa do enfermeiro. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Questão 3, questão também verde aqui, ó, nível fácil. Assinale a alternativa que não apresenta uma atribuição específica do técnico de enfermagem, né? Então ele quer, de todas as alternativas, aquela que não é uma atribuição do técnico de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, participar da programação da assistência de enfermagem, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participar da equipe de saúde e cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida. A gente acabou de ver essa alternativa na
questãozinha anterior, esses cuidados diretos ao paciente grave com risco de vida, e a gente viu que ela não é uma atribuição do técnico de enfermagem. O que o enunciado da questão pede para a gente? Pede para que a gente identifique, dentre essas opções, qual delas não é uma atribuição específica do técnico de enfermagem. Qual delas não é? A letra E não é específica do técnico de enfermagem porque é privativa do enfermeiro. Certo? É a nossa opção. Todas as outras opções o técnico de enfermagem pode fazer tranquilamente. Certo? E agora a gente vai passar para as questões de nível intermediário. Questão amarelinha aí de nível intermediário. O trecho abaixo é sobre a Lei 7.498 de 86, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem. Vamos ver aqui o que diz esse trecho. Exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, sob supervisão, bem como participação em nível de execução simples em processos de tratamento. Se você quiser ler novamente, pausa o vídeo, lê novamente. Só por essa descrição aqui já dá para você saber de quem que ele está falando. Mas vamos ver o que ele vai perguntar na questão. A categoria descrita no trecho é qual? De quem que ele está falando aí? Que exerce ações de nível médio, de natureza repetitiva, ações de tratamento simples. De quem que ele está falando? De todas essas opções aqui, está falando do nosso auxiliar de enfermagem. Ligue sempre a figura do auxiliar de enfermagem a ações de natureza repetitiva, de caráter simples. Questãozinha quinta questão, nível intermediário aqui. Um grande enunciado, né, já para cansar a gente, mas vamos lá. Lei número 7.498, de 86, exercício profissional da enfermagem, determina que o técnico de enfermagem exerça atividade de nível médio, envolvendo a orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento e assistência de enfermagem. Assinale a alternativa que apresenta o que cabe especialmente ao técnico de enfermagem. Então ele vai nos dar algumas alternativas aqui e ele quer que a gente aponte qual dessas alternativas cabe especialmente ao técnico de enfermagem. Essas são as alternativas. Na primeira, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas de um tipo de profissional. Assistência à parturiente e ao parto normal. Prestar cuidados diretos de enfermagem a paciente grave com risco de vida. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Qual dessas opções aqui é uma opção do técnico de enfermagem? Se você prestou atenção direitinho, você vai ver que a primeira opção ela é do auxiliar, né? O auxiliar de enfermagem, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. A letra B, assistência ao parto normal, cabe ao enfermeiro. Letra C, paciente grave com risco de vida, privativa do enfermeiro. Letra D, prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliar de enfermagem. E a letra E é o nosso gabarito, olha só, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Perfeito? Questão 6, uma questão para fazer parte aí do Corém, né? A resolução que dispõe sobre o exercício da enfermagem define as atividades que o técnico de enfermagem exerce. É uma função desse profissional, ou seja, das funções elencadas aqui embaixo, qual delas é uma função do técnico de enfermagem? Letra A, realizar consulta de enfermagem. B, fazer prescrição da assistência de enfermagem. C, realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. D, realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. E letra E, prestar assistência à parturiente e ao parto normal. Leia questão por questão, leia alternativa por alternativa e você vai chegar na sua resposta. Essa é um pouco mais difícil, nível amarelo aí, mas não é tão difícil de responder. Se você não souber ir direto na alternativa, vá por eliminação. Vamos eliminar aqui as que não são do técnico de enfermagem. Consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem, enfermeiro. Cuidado paciente a pacientes graves, enfermeiro também. Então A, B e C a gente já
Elimina. Fica a letra D e a letra E. A letra E refere-se à parturiente e ao parto normal. Enfermeiro. Sobrou quem? Sobrou a letra D, a nossa resposta. Realizar teste e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Veja bem, subsídio de diagnóstico. O que é subsidiar? É dar base. Então é você coletar um exame de sangue e fazer depois a sua leitura rápida ali para ajudar algum profissional a montar um diagnóstico. A gente tem os diagnósticos de enfermagem, a gente tem os diagnósticos médicos. O técnico de enfermagem ele não dá nenhum diagnóstico, mas ele auxilia para que esses profissionais cheguem ao diagnóstico. Esse nome diagnóstico no final, ele não quer dizer que o técnico vai dar o diagnóstico, o técnico vai ajudar no diagnóstico através da realização de testes, de exames, ok? Então é uma questão que busca confundir um pouco, mas preste atenção na leitura, leia novamente, não deixe uma questão escapar por falta de leitura, ok? E agora a gente vai passar para as questões difíceis, das 7 a 10, são as questões aí vermelhas, nível difícil. E aqui na Prefeitura de Natal, capital do meu estado, a Lei 7.498 dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da enfermagem, estabelece que, então ele vai perguntar uma coisa que está presente na lei. Estabelece que o registro de enfermagem realizado no prontuário do paciente será fundamentado em informações indispensáveis ao processo de cuidar. Letra B. Planejamento e programação das instituições e serviços de saúde inclui o planejamento e a programação de enfermagem. Letra C. O profissional de enfermagem intimado como testemunho deverá comparecer perante a autoridade que o intimou. Letra D. O aprimoramento dos conhecimentos técnicos científicos dão sustentação à prática do profissional de enfermagem. Faz uma leitura completa. Qual dessas pareceu mais familiar para você aqui, né? Vou voltar aqui para a questãozinha, a primeira exibição aqui entre a letra A e a letra B. Se você fizer novamente a leitura dela, você vai ver que uma parece ser mais familiar. E a que parece ser mais familiar é a letra B. Você já pode ter chegado a essa conclusão. Planejamento e programação das instituições e serviços de saúde inclui o planejamento e a programação de enfermagem. Lembre lá do artigo 3º e o artigo 4º que eu falei para vocês que eles se complementam. São a resposta dessa alternativa. Questão 8. Considerando a Lei 7.498, leia as afirmativas abaixo, a seguir, e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Vamos lá, a gente tem algumas afirmações aqui, vamos ler ela. Número 1. Uma das atividades privativas do enfermeiro é a realização de episiotomia e episiorrafia e a aplicação de anestesia local quando necessária. São atividades privativas do enfermeiro, veja bem, episiotomia e episiorrafia, né? Aqueles procedimentos de caráter cirúrgico que a gente faz para facilitar em um parto normal, né? Onde não existe aí uma passagem para a criança. 2. Uma das atividades privativas do enfermeiro é a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde familiar, né? 3. Uma das atividades privativas do enfermeiro é a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. E ele vai perguntar para a gente qual dessas afirmativas estão corretas. Entre a 1, a 2 e a 3, qual delas estão corretas, né? Se a gente voltar lá para a questãozinha número 1, a gente vai ver que a número 1 vai falar que a atividade de enfermeiro privativa é episiotomia e episiorrafia. E a gente não falou de episiotomia e episiorrafia. A episiotomia e a episiorrafia na enfermagem elas são específicas do enfermeiro especialista em obstetrícia. O enfermeiro obstetra pode fazer essas ações. O enfermeiro sem essa especialização não pode. Então a afirmativa número 1 já está descartada. A afirmativa número 2, ela fala sobre a atividade que o enfermeiro pode prescrever os medicamentos estabelecidos em programas de saúde, em rotina aprovada pela instituição. A gente falou disso sim, mas
ele está perguntando ali em cima quais são, que corresponde principalmente ao enfermeiro, né? Ele fala atividades privativas do enfermeiro. É só o enfermeiro que pode prescrever esses medicamentos de programas de saúde. A gente sabe que outro profissional também pode, como por exemplo o profissional médico também pode fazer isso. E a alternativa 3, ela fala pra gente que uma das atividades privativas do enfermeiro, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então aqui a gente tem a nossa resposta correta. Quando for matéria de enfermagem, privativo do enfermeiro. Nenhum outro profissional pode fazer isso, seja de qualquer área for. Privativo do enfermeiro é o gabarito da nossa questãozinha aqui, número 8. Questão número 9. A atividade realizada pelo técnico de enfermagem somente pode ser exercida sob supervisão de enfermeiro. Opa, desculpa aqui, pessoal, vou ler novamente. A atividade realizada pelo técnico de enfermagem, que somente pode ser exercida sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro, é identificação de distócias obstétricas, consulta de enfermagem, prescrição, prestação de assistência de enfermagem a parturiente e ao parto normal, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, consultoria e auditoria e emissão de parecer em matéria de enfermagem. E aqui, basta lembrar, todas as atividades do técnico de enfermagem, ela tem que ser exercida sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Todas elas. Dessas opções que tem aqui na tela, qual delas é do técnico de enfermagem? Porque todas as outras não são do técnico de enfermagem. A única aqui que é do técnico de enfermagem é a letra D. A letra A, a letra B, a letra C e a letra E são atividades do enfermeiro. A única atividade do técnico de enfermagem é a atividade da letra B. Como todas as atividades do técnico de enfermagem devem ser exercidas sob a direção, organização, supervisão do enfermeiro, essa é a nossa resposta correta, alternativa letra B. E a nossa última questão, ela traz a seguinte afirmação. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. O texto acima está relacionado a qual regulamentação nacional? E aí ele vai trazer os números, né? Então, para você que não acha que é necessário ter o conhecimento ali sobre qual é o número exato daquela lei, fica aí a dica final. Tenha sim em mente tanto o número da lei quanto o ano, porque tem questões que colocam o mesmo número e mudam o ano. Essa questão aqui está perguntando o número da lei e, consequentemente, também o ano. Então ele traz, primeiro, 2 leis e 2 portarias. De cara você já pode eliminar as portarias, né? Não são leis. E aí a gente fica com 2 leis. A lei número 7.498, de 86, e a lei 8080/90, que é uma lei também muito famosa, a lei orgânica da saúde, muito famosa no escopo da enfermagem. Alguém que não está tão bem ligado a esse assunto pode confundir. Como é um número muito famoso, a lei 8080, pode marcar a alternativa B, mas você já cansou de ouvir eu dizer aqui o número 7.498 de 86, então é o gabarito da nossa questãozinha aqui. E aqui a gente chega ao final de nosso simulado. Questões fáceis, médias e difíceis. Veja aí se você precisa revisar o assunto. Se precisar, assiste o vídeo novamente. Não deixe de ler o PDF da lei, a letra da lei que está aqui na descrição do vídeo. Ou você pode pesquisar pela internet também. A gente chegou aqui ao final da nossa aula. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão estudando, seja para uma prova na universidade, seja para uma prova de concurso. Fica aqui por dentro das próximas aulas que vão sair do nosso canal, aulas completas, totalmente gratuitas, e você pode ficar à vontade para comentar, escrever, perguntar aqui embaixo, que você vai ter a sua resposta também, certo? Fique ligado no canal, as próximas aulas vão sair em breve. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.